Vamos para outro tema aqui? Vamos para uma novela? O Segré vai cantar desoneração e reoneração da folha de pagamento. Vocês estão preparados para essa? Desoneração. Ah lá, o Segré. A gente toca o violino aqui, o Segré canta. Vou conversar com o André Anelli, que ele também tem os detalhes dessa novela. Ele não é o roteirista, mas ele tem acesso a todas as informações. Conta pra gente, André Anelli, como é que ficou? O que o governo decidiu? Talvez eu seja só um espectador, como muitos de nós brasileiros, né, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O Diário Oficial da União de hoje já trouxe a informação de que o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que trata da desoneração parcial da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, aquela que acaba reonerando, então, os 17 setores da economia que mais geram empregos no país. Esse projeto de lei faz parte de um acordo entre governo e parlamentares e vem com novas regras para a reoneração da folha de pagamento. Essas regras, então, que devem acabar estipulando que a reoneração vai ser parcial e gradual e não de uma vez só, como previa antes o próprio governo. O projeto de lei vai tramitar em regime de urgência, com um prazo de 45 dias para os deputados votarem e mais 45 dias para a análise dos senadores. Mesmo tendo enviado esse projeto de lei que representa um recuo do governo em relação à reoneração da folha de pagamento, agora há pouco o Palácio do Planalto enviou uma outra medida provisória para então revogar trechos daquela antiga medida provisória do fim do ano passado que estipulava a reoneração imediata a partir de abril. A nova MP ainda trata do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o chamado PERSE, que foi criado como forma de ajudar o setor de eventos impactado pela pandemia da Covid-19 desde 2020. No caso do PERSE, o governo continua defendendo o fim dessa medida como forma de economizar pelo menos 6 bilhões de reais. Só esse ano, de acordo então com o Ministério da Fazenda. Ou seja, Evandro, de um lado a gente vê o governo federal tentando minimizar a má recepção do Congresso Nacional em relação à reoneração da folha de pagamento, mas, por outro lado, o governo também quer fazer a parte que determina o Ministério da Fazenda no sentido de garantir, então, a arrecadação, pelo menos com o fim do PERSE, ainda sendo insistido por parte do governo federal. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Alan Gani, o governo recua em relação à desoneração da folha de pagamento, ou seja, mantém essa desoneração para 17 setores, mas quer impedir que o PERSE conclua aquilo que ele veio para fazer. O que isso ainda vai provocar no teu ponto de vista? Porque, embora ceda em alguma parte, numa outra que é importante, que também teve o aval do Congresso para funcionar, ele continua botando o pé no freio. Bom, pois é, Evandro. Para começar, eu não lembro de uma lambança tão grande nos últimos tempos, porque o governo foi sendo derrotado. Aí, o que ele faz? Ele insiste na derrota, lança a MP já tem força de lei, mesmo que fraca, porque a validade é no máximo por 120 dias, para tentar ali reonerar. Aí viu que não deu certo, aí lança uma nova MP para anular a MP, mantendo, né, o que foi acordado antes pelo Congresso Nacional, ou seja, a desoneração, mas daí mantém o PERSE. O que eu acho que no final das contas, mesmo que ele envie o projeto de lei, a reoneração dos 17 setores é uma batalha perdida. Não sei por que o governo insiste tanto nesse ponto. Agora, em relação ao PERSE, qual que é o argumento? O argumento é que ele está gerando uma despesa muito maior do que aquela orçada inicialmente. E por isso que eles gostariam de terminar com o programa antes do tempo. Agora, foi acordado. Você não pode terminar o programa antes do tempo porque o orçamento ele não está compatível com aquilo que foi previsto. Então, por exemplo, isso acontece no regime da Previdência também. Muitas vezes as despesas são muito maiores do que aquilo que se planejou. E aí você vai acabar com as aposentadorias? Vai acabar com o Bolsa Família? Não é assim. O que você tem que fazer é aumentar a fiscalização em relação
a essas empresas que estão tendo, de alguma maneira, o benefício tributário. Agora, que eu sou contra, quando chegar lá, acho que é 2026 ou 2027, não lembro, o final do programa, que se acabe. Porque daí a gente já viu esse filme no Brasil, que o subsídio ele vai se tornando perpétuo e todo mundo adora um subsídio nesse país, né? Ô, Piperno, você acha que esse é um problema contratado aqui no Brasil? Mas claro, isso aqui não precisa ser mãe de nada, não precisa ser nenhum gênio para imaginar que quando o benefício estiver perto do seu fim, vai aparecer alguém lá e vai falar, opa, mas espera lá. Esse setor embalou depois disso, depois desses incentivos todos. Então, não se justifica, porque, afinal de contas, é um setor que está gerando empregos, receitas, riqueza para o país. Bom, todo o discurso já está dado, está pronto, né? Enfim, se quiser a gente manda lá por SEDEX e tal, porque é aquele que todo mundo conhece. Pode escrever hoje que não vai sofrer nenhuma modificação daqui 2, 3 anos, porque, afinal de contas, existe uma tradição brasileira nesse sentido. Agora, é claro que mexer nesse programa hoje, tendo ele aí um prazo de validade, é muito mais difícil. É óbvio que o governo, nesse sentido, ele tem muito pouca chance de sucesso. Da mesma forma que o governo pode argumentar que a desoneração também tinha um prazo que acabou sendo renovado. Mas aí é a tradição brasileira. Quer dizer, então, em tese, o que a gente está, discutindo há muito tempo? São 2 programas com prazos. E em um deles, o prazo é mantido, porque, afinal de contas, o governo tem que cumprir o que foi acordado lá atrás. E no outro, veja bem. Ô, Piperno, objetivamente, o governo ele fez confusão nessa história aí da reoneração, bateu cabeça demais, meteu os pés pelas mãos. Como é que você considera a ação do governo em relação a essa proposta? Em dezembro, quando essa proposta foi reapresentada, eu achei aquilo muito desastrado e eu disse na época que, para mim, talvez a única justificativa disso era lançar as 3 brigas, porque depois tinha aquela outra história também dos precatórios, né? E o valor que ele teve que gastar com precatórios. Não, e aqueles outros... Aquela questão dos impostos pagos a mais que ele queria parcelar a devolução, né? Então, para mim, quando o governo lançou esse pacote todo com essas 3 medidas, talvez a única justificativa fosse de tentar manter justamente aquilo que ele gostaria que fosse a mexida no PS. Mas, para mim, aquilo era jogo jogado e perdido. Ô, Segré, a gente começou esse debate falando sobre uma novela. Você acha que esse é o capítulo final e esse final te surpreendeu ou te decepcionou? Quando a gente avalia os temas do governo, nós podemos dividir entre ruim e desastrosos. E como que eu sei se é ruim ou desastroso? Quando o Piperno critica, é desastroso, porque, obviamente, não tem argumento nem para o Piperno defender uma coisa como essa. Eu critico muitas coisas. Mas esse aí de desoneração, da reoneração, da desoneração... O Congresso tinha acabado de votar, inclusive. Olha o Gani provocando, chamando o Pica-Pau passador de pano. Aí depois, na hora que ele estiver passando um pano aqui, a gente vai trazer a figurinha também. Aí eu quero ver. É mais um que caiu na síndrome de Estocolmo. Continua, Gustavo Segré. Voltando. Parece aquela pessoa que toma uma pílula para lembrar que tem que tomar outras pílulas. É a mesma coisa. Então, é desoneração, é reoneração, é MP daqui. O povo está perdido. Se você perguntar, então, o governo quer o quê? A reoneração, a desoneração? Vai falar, eu não sei, eu já estou perdido. Em relação ao PERSE, me parece que está faltando uma questão de um governo que prega tanto as questões da igualdade social, a melhora social, a justiça social, porque já que está esse benefício, e já existe esse benefício, concordo com Alan, tem que terminar porque foi feito em função de uma realidade pandêmica. Hoje não tem mais essa realidade. Então não tem nenhum sentido continuar com esse benefício. Mas tendo esse benefício hoje, por que não aplicar parte desse benefício para que pessoas que não têm acesso por uma questão de ingressos a determinados eventos e a determinados espetáculos possam ter essa possibilidade em função de uma devolução social daquele que tem um benefício fiscal ou um benefício econômico? Me parece uma forma de contrapor um benefício que alguém está recebendo, ajudando alguém que não poderia assistir determinado evento. Me parece que dessa forma equipara um pouquinho essa igualdade que o governo, na teoria e na narrativa, busca e que na prática não consegue. E em termos da desoneração, reoneração, a melhor forma é gerar emprego. Quando você propicia a geração de emprego,
tudo se resolve, a pobreza diminui e todas as condições macroeconômicas continuam a melhorar. E aí, Luiz Felipe Dávila, o governo vai lá e envia um projeto de lei para reoneração. Ou seja, a gente abre a mão aqui, mas vamos apresentar uma proposta para que essa reoneração aconteça gradativamente. Isso resolve a história? Não, não resolve, mas é uma saída honrosa para o governo. Ele vai enviar um projeto de lei, o projeto de lei vai ser derrotado, mas o governo vai dizer, fiz a minha parte. Então, esse é um ponto importante. Agora, outro ponto importante é que ao mandar um PL para o Congresso, o governo deixa de lado a briga perigosa que seria a judicialização da questão da reoneração no Supremo, que era algo que o governo ventilou durante muito tempo. E isso poderia causar enorme estremecimento nessa relação do Executivo com o Legislativo. Então o PL, assim, é uma saída honrosa, o governo diz que está ali lutando para reonerar esse setor, vai perder, e, ao mesmo tempo, não vai judicializar, que era outro problema que havia nesse projeto embutido em dobrar a aposta no erro, né? Quanto ao PERSE, o problema do PERSE é o seguinte, como disse o Alan Gani e o Segre aqui, isso aqui foi um benefício criado na época da pandemia, porque esse setor foi um dos que mais sofreu. Mas tem prazo de validade. É óbvio que não pode estender esse prazo de validade, porque não tem mais a questão da pandemia, como bem disse o Segre. Agora, qual é o ponto principal? O ponto principal é que, mesmo com qualquer acordo perfeito, existe uma coisa que chama força maior. Pode ser que aconteça uma coisa muito grave que você tenha que rever aquele acordo. Eu acho que haveria clima para rever o PERSE se o governo estivesse dando um enorme exemplo de austeridade, cortando tudo, fazendo tudo. Falou, gente, agora eu preciso da ajuda de vocês. Isso seria uma coisa que poderia vir à mesa. Agora, como é que nós vamos acabar com o PERSE, romper com o acordo, se tem lá igreja pedindo mais isenção fiscal, funcionário público pedindo aumento e o governo cedendo um monte de coisa em subsídio, ajuda e aumento? Então é óbvio que o setor está organizado, está dizendo não, então não. Pelo menos nós geramos emprego, isso aqui é importante para a economia. Então o ponto é, a liderança se dá por meio do exemplo. Quando não existe o exemplo de austeridade, por que você quer cobrar a austeridade do meu setor, enquanto você é um gastador perdulário ou está até atentando aos interesses de outros setores que estão pressionando por mais subsídio e mais ajuda do governo no momento que o déficit público está numa situação lamentável? Então é óbvio que esse setor se organiza e vai lutar para manter isso e não abrir mão do PERSE. Interessante, Luiz Felipe Dávila. Ô, Fábio Piperno, então existe uma incoerência do governo ao beneficiar alguns e ao mesmo tempo em que os beneficia, diz não para outros, ou não vamos continuar uma proposta que foi aprovada pelo Congresso, inclusive, que é o PERSE? Não, não tem incoerência. Porque, veja, quando você dá, por exemplo, concede, como aconteceu em 2023, um aumento linear a um funcionário público que não recebia nenhum reajuste desde 2015... setor privado pagou o pato também. Não, mas o setor privado não congelou durante tanto tempo assim, mas tudo bem, são duas realidades diferentes. Mas aconteceu aquilo. Quando o governo, por exemplo, ele concede um aumento real no salário mínimo, é óbvio que isso era algo escandaloso e alguma correção tinha que ter. Agora, o Dávila tem razão, quando as igrejas vão lá, ó, nós também queremos agora mais $1 bilhãozinho aí de subsídio. Bom, o governo tem que lutar para não conceder isso. Como aconteceu outro dia com a história das prebendas, aí que os técnicos da Receita julgaram que, afinal de contas, havia que ser feita uma outra cobrança. E aí o lobby já se mobilizou para falar, não, nós não queremos pagar. Então, existe sim essa queda de braço. No caso do PERSE, veja, é uma utopia achar que por conta de bons exemplos e tal, o setor ia abrir mão. Nenhum setor abre mão por rigorosamente nada. Agora, e ainda mais que o texto da lei dá razão ao setor. Eu concordo aqui com o Dávila, o Piperno, que o exemplo, a sinalização é muito importante. Se a gente voltar lá no governo Temer, né, isso o secretário de Política Econômica falou, a regra do teto de gasto que disciplinava o gasto público, né? O que acontecia? Ministro batia na porta do Ministério da Economia, da Fazenda, pedia dinheiro, falou, olha, não dá, agora a gente tem uma regra aqui que se o senhor quiser
mais dinheiro, vai ter que cortar, não tem dinheiro infinito, vai ter que cortar, né, do orçamento, né? Para ter mais para o teu, tem que ter menos para o outro. Não tem jeito, porque o orçamento é limitado. Parlamentar também. Então, começou a disciplinar essa ideia que não tem dinheiro para tudo. Mas por quê? Porque havia ali, Piperno, um exemplo que vinha de cima do governo. Estamos mais comprometidos com as contas públicas. Não aconteceu. Agora não, agora parece que tem para todo mundo. Primeiro, a situação fiscal lá também não era saudável. Segunda coisa, não vamos esquecer o seguinte. O governo, então, de fato, ele implantou a medida do teto de gastos, mas, veja, naquele momento ganhou tração esse movimento, esse empoderamento do parlamento, né, de pedir, de arrancar mais dinheiro o tempo todo, até porque o Temer teve que se defender de 2 processos de impeachment que foram abertos e votados na Câmara. Então, ali também abriu a torneira de dinheiro. Agora, 4h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Quer acrescentar, Luiz Felipe Dávila? O problema é o seguinte, é como o governo... Segredo também levantou a mão. É como o governo começa. O governo começa distribuindo dinheiro, distribuindo cargo, distribuindo subsídio, dizendo que ele precisa, de alguma forma, ter uma política restritiva fiscal. Como não tem? Então, o sinal é na contramão do que precisa ser feito. Austeridade é austeridade. É cumprir a promessa, é não dar aumento, é enxugar as coisas. Precisa fazer, e tem que fazer no início de governo. Então, como o governo não fez isso, pelo contrário, concedeu aumento real ao funcionalismo público, concedeu aumento do salário mínimo, e se é justo ou não é outra coisa. Eu estou dizendo que é o ato. Aí, mais subsídio para setor. O que isso mostra? Que é um governo que, se pressionar um pouquinho, começa a aparecer dinheiro. E isso cria um enorme mal-estar em determinados setores. Então, assim, ou o governo dá sinais de que vai realmente ajustar as contas públicas, ou a pressão para cargos e verbas vai ser cada vez maior. O ministro Padilha deve falar sobre isso daqui a pouco, Segré. Então eu vou te ouvir. Se ele aparecer na tela, a gente vai e depois você conclui o comentário. Mas, por favor. Uma coisa que o governo tem é coerência, na minha opinião. E essa coerência não é um elogio. É uma coerência em soltar dinheiro de acordo com a pressão. Está acostumado a essa chantagem eleitoral através de ajuda social, que ele pensa que pode fazer a mesma coisa através de subsídios para determinados setores. A igreja agora está pedindo mais 1 bilhão. A Haddad deve dizer... Pô, da onde que eu vou tirar o dinheiro? Mas qual é o objetivo? É captar o voto dos evangélicos. Então não podemos imaginar que se desprende de dinheiro porque ele confia que as questões religiosas vão ajudar a que o Brasil seja melhor. Não, ele quer colocar dinheiro em troca dos votos, das questões eleitorais, da mesma forma que faz quando dá uma ajuda social, impõe um medo dizendo, se você votar o outro, você vai ficar sem ajuda social. É o que faz o tempo todo, a esquerda faz isso o tempo todo. Veja bem. E ainda nessa edição a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa história aí da concessão, né, de benefícios para as igrejas e também a possibilidade de mais direitos trabalhistas para os motoristas de aplicativo. Daqui a pouco eu conto isso para vocês. Temos o Piperno e o Gani se manifestando sobre a fala do Segré. Quer começar, Gani? Olha, eu acho que é o seguinte, Evandro, resumindo o que eu falei anteriormente, há uma percepção por parte de vários setores da sociedade que tem um orçamento ilimitado. Por quê? Porque o governo passa isso. Esse é o ponto. Diferentemente do governo Temer e do governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, ídolo aqui do Fábio Piperno, havia uma ideia de que o orçamento era limitado. Não tem dinheiro para tudo, muito em função da regra do teto de gastos. Então os setores não eram tão famintos como são agora. Agora eles são muito famintos, por quê? Porque o governo, né, ele passa essa impressão que tem dinheiro para tudo. Ninguém quer soltar o quê? Exatamente. E se ele é gastador, fala, bom, se ele é gastador, eu também quero. E por que você discorda, Piperno? Não, porque essa premissa ela não está correta. Mas vamos lá, vamos só pegar o... Não, e por que ela não está correta? Conta aí pra gente. Não, primeiro que, veja, havia sim a questão do teto de gastos, mas isso não impedia que se gastasse dinheiro a rodo. Inclusive, jamais em outro momento da história, por exemplo, um governo começou a dar dinheiro vivo, por exemplo, para motorista de caminhão, motorista de táxi, para ganhar. Não entregou com superávit primário, Piperno? No meio de uma pandemia. Não entregou com superávit primário, Piperno? Ou seja, dando calote de 93 bilhões em precatórios.
Tá errado. Isso eu concordo então, contigo. ou seja, não existe. Isso eu concordo Ou seja, é uma ficção de orçamento. Mas teria superado. Isso, minha gente. O Alan foi pego no fly. Foi. Não, tudo bem, eu concordo. Engoliu a saliva, mas as contas. Mas as contas públicas. O superávit Alice do País das Maravilhas. Melhoraram. Mas houve, mesmo tirando os precatórios, que eu não concordo com aquele calote, houve uma melhora das contas públicas. Um desenho precatorial. Raspou a garganta ali. Mas, Piperno, continue então, por favor. Ou seja, não existe. Aquilo foi uma obra de ficção. É obra. Mas por que você estava reagindo ao comentário aqui do Segré? Sobre essa coerência que o Segré diz que o governo tem em relação a essa distribuição de verbas o tempo todo? Não, por exemplo, foi citada a questão das igrejas. O governo saiu lá para elas, ó, quem quer dinheiro e tal, as igrejas, eu quero e tal, porque afinal de contas, em nome de Deus, não houve isso. Quer dizer, há uma chantagem do tipo, nós queremos isso, vocês precisam do... Agora, eu acho, esse negócio não está pacificado ainda. O governo deveria buscar algum tipo de reação em relação a isso, brigar. É óbvio que ele vai ter um prejuízo eleitoral. Mas... Aí que tá. Então é coerente. Agora, só uma coisa que faltou dizer. Em troca de alguma quem coisa... está fazendo a chantagem é a direita no Congresso. Como? Porque a esquerda não tem nada a ver com a bancada evangélica. Lá que está lá, queremos dinheiro. O Crivella, por exemplo, Você vai botar a direita